Bom dia a todas as pessoas presentes, hoje no nosso terceiro dia de evento, o evento Masculinidades em Debate. Hoje eu tenho a honra de fazer a mediação aqui. O tema do nosso encontro será o papel do homem na equidade de gênero. E então agradeço a presença de todas as pessoas que estão aqui para poder acompanhar esse evento. Hoje nós temos duas pessoas maravilhosas para falar sobre o tema e depois as perguntas eventuais, comentários, elogios podem ser feitos no chat do YouTube e eles serão transmitidos para a Isabela, para o Cláudio. E é isso, então agradeço mais uma vez a EMAG pela coordenação e apoio no evento, a Comissão de Equidade de Gênero aqui do Tribunal Regional Federal Terceira Região, e todas as pessoas palestrantes e todas as pessoas envolvidas direta e indiretamente na execução, no pensar, no executar do evento. Então, sem mais delongas, eu vou começar passando a palavra para Isabela Del Monde, que é jurista feminista, formada pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, USP, atua há 10 anos na área consultiva, está conselheira seccional da OAB São Paulo, é fundadora da Gema Consultoria em Equidade, que oferece apoio técnico para empresas e organizações realizarem transformações e adotarem boas práticas de diversidade, inclusão e equidade. É coordenadora do Me Too Brasil, movimento contra o assédio e o abuso sexual, que tem por objetivo amplificar a voz das vítimas e prestar acolhimento. E eu trago um dado adicional que é uma novidade que foi divulgada hoje. Ela é a nova colunista de Universo UOL, então parabéns por mais esse reconhecimento, Isa, e, por favor, você tem o seu tempo. Agradeço mais uma vez. Ai, Rafa, estou muito contente de estar aqui. Muito obrigada a você pelo convite, pela organização desse evento. Parabenizo muito a Comissão de Equidade de Gênero do TRF3. Me dá muita alegria saber que a gente tem dentro, né, de um ente do sistema de justiça brasileiro, um grupo organizado para refletir essas questões e tenho certeza absoluta que isso vai se reverberar em melhoria da qualidade dos serviços prestados para a população. Então, deixo aqui o meu parabéns também ao tribunal por essa iniciativa. Cumprimento também o Cláudio, uma alegria estar aqui debatendo com ele, um homem que traz debates extremamente relevantes sobre masculinidades, então estou louca para ouvi-lo também. E, bom, como você falou, né, Rafa, hoje foi anunciada a minha entrada no time de colunistas da Universa, o canal feminista, né, da UOL, e eu comecei já o texto de hoje, né, eu falei sobre a vitória histórica que a gente teve, que a gente obteve no STF na semana passada, quando o ministro Dias Toffoli né, sentenciou ali uma liminar, proferiu uma liminar, determinando que é inconstitucional a tese de defesa, de legítima defesa da honra, ou seja, né, homens que estão sendo julgados por feminicídios não vão poder mais dizer que cometeram aquele feminicídio como forma de defender e proteger a sua honra. E nesse texto eu fiz uma provocação para os homens. Por que eu estou contando, fazendo, né, esse gancho com esse texto? Porque me chamou muita atenção que a gente teve em 1976 o assassinato de Angela Diniz, né, por Doca Street, que voltou bastante à mídia por conta do podcast Praia dos Ossos. Quem não ouviu, recomendo que conheça, que ouça, um trabalho jornalístico incrível feito pelas pesquisadoras do podcast, tá, nas plataformas de streaming. E então foi em 1976. Aí ele foi absolvido, aliás, ele foi condenado a 2 anos de detenção no primeiro julgamento, e só a 2 anos porque os jurados acolheram a tese de legítima defesa da honra. Bom, corta para 2016. Em Minas Gerais, a gente tem uma mulher também vítima de feminicídio. E qual foi a tese de defesa utilizada pelo advogado dele? Novamente, a legítima defesa da honra. 40 anos. A gente está falando de 40 anos entre um fato e outro. Em 1976, utilizava-se uma estratégia, a mesma que continua se utilizando ainda hoje. No ano passado, o STF reconheceu
a validade desse veredito, né, do veredito de 2016 lá de Minas Gerais, alegando que a decisão do Conselho de Sentença dos jurados é soberana e, portanto, não pode ser alterada. De fato, não está errado, está previsto na Constituição. E aí, diante disso, a comunidade jurídica, né, a comunidade jurídica feminista, progressista, de aliados também, se viu diante de uma encruzilhada, né, e subiu novamente para o STF pedindo, então, que a nossa Corte Suprema determinasse que esse tipo de defesa é inconstitucional. E aqui, gente, por que isso é muito importante? Porque o judiciário brasileiro, o Ministério Público, as delegacias, o sistema de justiça em geral, ainda é um sistema de justiça majoritariamente masculino, né, majoritariamente branco e que encampa, né, ou seja, que endossa, que aceita esse tipo de tese que responsabiliza a mulher pela violência que ela sofreu. Né? Então, eu acredito que esse seja um marco histórico muito relevante e que eu espero que expanda, né, a reflexão da masculinidade quanto ao seu papel, né? Ou seja, se eu sou um juiz, se eu sou um promotor público, ou se eu sou um advogado, é correto, né, no exercício do direito de defesa do meu cliente, por exemplo, eu deslegitimar a existência daquela mulher, eu buscar o passado dela, dizer quais são as fotos que ela postava nas redes sociais, com quem ela saía, onde ela estava, se ela tinha ou não tinha bebido, para tentar explicar de alguma forma que ela deu causa à violência que ela sofreu. Né? Isso não me parece nada correto, né? Inclusive da nossa baliza jurídica, né? Da nossa Constituição. Então, eu conclamei os homens nesse texto que eu escrevi a, de fato, entrarem, né, no enfrentamento à violência contra a mulher, né? E isso requer um exercício de reflexão. Acho que para todas as pessoas que fazem parte de grupos não minorizados, né, ou seja, pessoas brancas, homens, pessoas heterossexuais, pessoas cisgêneras, que são pessoas que estão nos grupos, né, privilegiados socialmente, qualquer exercício de aliança a pautas que não são suas, vão necessariamente passar por desconfortos. Nós temos que estar dispostos a nos colocar em situações desconfortáveis, porque outras pessoas, né, como as pessoas negras, como as pessoas LGBTs, como as mulheres, como as pessoas transexuais, por exemplo, estou colocando aqui algumas balizas, as pessoas com deficiências, passaram a vida inteira, gerações e gerações desses grupos sociais, em situação de extremo desconforto, né, em situação de risco à vida, de risco à dignidade, de marginalização social, de exclusão do Estado de Direitos. Então, o que a gente pede para os homens, nós mulheres pedimos aos homens abra mão um pouquinho só do conforto que você tem, né, de um mundo que foi feito de vocês para vocês, para que a gente possa olhar para o lado, né, que vocês possam, aliás, olhar para o lado e perceber que o conforto de vocês, que a segurança que vocês sentem, ela está necessariamente ligada à violência, ao desconforto e à insegurança que outros grupos sentem. E isso não é justo. Não é justo que a gente tenha uma parcela social confortável, segura de que vai sair na rua e não vai, por exemplo, sofrer uma violência sexual, às custas da subjugação, né, e da submissão de outros grupos sociais. Eu acredito que os homens têm um papel fundamental na equidade de gênero, gente, na medida em que são os homens, infelizmente, que são os agressores. Né? Então, não adianta as mulheres todas saberem o que é agressão, o que é violência doméstica, o que é importunação sexual, se quando a gente vai para a rua, né, ou se quando a gente tá com um companheiro, isso pode acontecer conosco mesmo a gente sabendo. A única pessoa que pode interromper um ciclo de violência é o agressor. A vítima pode sair, ela pode sair daquela relação, ela pode sair daquele trabalho, mas sempre é uma trajetória de perda. Né? Supondo que a gente está falando, por exemplo, de uma situação de violência sexual no ambiente de trabalho. A gente tem algumas opções de caminho. Uma opção é aquele agressor ser conscientizado e parar com a sua conduta, ou a mulher vítima daquela situação sair simplesmente porque não consegue mais tolerar. E é isso que acontece. Nós somos recorrentemente expulsas de espaços, perdemos sonhos, né? Construir uma família é um sonho.
né? É um projeto para o qual as mulheres se dedicam muito, nós fomos construídas sobre esse signo, nossa identidade ainda está muito ligada, né? Então, dizer para uma mulher que está sob violência que basta ela sair daquela relação, não é verdade, porque para ela é um projeto de vida sendo desmantelado. É um projeto de existência sendo destruído, né? Então, eu acredito que é fundamental que os homens estejam nessa luta, que compreendam a sua socialização, né, como foi internalizada práticas de violência. A gente tem uma série de dados que já mostram isso, né, sobre a masculinidade, desde a primeira infância, ensinando aos meninos que não podem expressar sentimentos, que não podem expressar afeto, que não podem abraçar um amiguinho, que não podem chorar, que isso é coisa de menininha ou que isso é coisa de viadinho. Usando aqui, estou me permitindo usar também as palavras coloquiais, porque a gente tem que falar com as pessoas, né, e não só entre nós. E então é muito importante que os homens se proponham a esse exercício de reflexão, né, de compreender como a resposta que foi permitida a eles para qualquer situação do cotidiano é a resposta violenta. Né, diante de uma frustração, dá um soco na parede, joga um celular longe, empurra a companheira, ameaça o amigo de dar um soco, briga com a torcida adversária do futebol, baixa o carro, enche a cara. A gente tem uma série de exemplos, né? E, infelizmente, eu fico muito triste com esse dado, Rafael, de saber que hoje os homens são o grupo social que mais morre, mais mata e mais se mata. Então, eu tenho convicção que a estrutura que a gente tem hoje de gênero, ela não é boa nem para os homens, nem para as mulheres. Ela tem, sim, características positivas para os homens, na medida em que vocês trabalham menos e ganham mais, tem menos responsabilidade com o cuidado doméstico, com o cuidado das crianças, com o cuidado com os idosos, né? Toda a carga mental de uma existência. Mas se tivesse muito bom, se fosse muito agradável, a gente não teria esses índices com relação à mortalidade masculina. Então, eu acredito que também o envolvimento dos homens na luta pela equidade de gênero não diz respeito apenas à preservação da vida das mulheres, mas diz respeito também à preservação das próprias vidas masculinas e de vidas que podem ser mais amplas, né, mais heterogêneas, mais sensíveis, mais humanas. Eu acredito que a gente vive um processo muito profundo de desumanização de todos nós, né? Como que a gente pode, gente, acreditar no discurso de dizer para um menino, por exemplo, não chorar, sendo que o choro faz parte da composição humana, o sentimento nos define como pessoas, né? Então, na verdade, é muito mentirosa, né, toda essa narrativa. E aí, diante da mentira, né, que eu acredito que vocês, homens, se veem colocados, e a falta de estrutura social para acolhimento dos homens, resta para vocês uma única saída, que é externalizar raiva e práticas de violência. Então, assim, eu acredito que a vida de vocês pode ser 1 milhão de vezes mais agradável com menos violência. A violência desgasta, por mais que você saia de uma briga, de uma discussão com uma sensação que você ganhou aquela discussão, você não ganhou de verdade. Você está acuado, você ficou com medo, você ficou inseguro. É muito triste ver os homens reagindo a situações com violência, quando na verdade o que eles estão sentindo é medo. Medo de perder alguma coisa, medo de ter algum fracasso. E aí o medo, ele leva ao ódio. O medo nunca é bom conselheiro. E por que que os homens estão com tanto medo? Por que que esse sentimento é tão presente? Então, eu tenho muita empatia, Rafael e Cláudio, muita solidariedade, e também cobro muita responsabilidade dos homens. A posição de poder e privilégio que vocês ocupam são posições que permitem que o corpo de vocês, que a história de vocês seja escudo para corpos e histórias que não têm os mesmos acessos, que não têm os mesmos privilégios. Por isso que é tão importante um evento organizado como esse pelo TRF, né? A gente está falando de homens em posição de poder, abrindo um espaço para discussão para pessoas que normalmente não têm esse espaço, né? Que estão chamando para si a responsabilidade de mudar uma situação social. Então, vocês têm um papel fundamental, não é protagonista,
Isso é uma coisa muito importante. O papel dos homens é um papel de aliança e um papel de reflexão dos próprios homens. Não cabe a nenhum homem dizer, por exemplo, como uma mulher deve reagir a uma situação, como as mulheres devem se organizar politicamente para reivindicar os seus direitos. Isso não é papel dos homens na equidade de gênero. O papel dos homens é a partir do seu lugar de fala, que é a masculinidade. Olhar para si socialmente, individualmente, tanto numa perspectiva subjetiva quanto numa perspectiva cidadã. Né? Eu tenho assim muitas ressalvas quando a gente foca apenas na perspectiva subjetiva. Porque, de fato, deve ser muito sofrido não poder chorar, não poder ter um círculo de amigas que você, ou amigos que você liga e expõe toda a sua vulnerabilidade sem nenhum medo de sofrer bullying, de ser constrangido, de ter que estar o tempo inteiro provando a sua masculinidade e a sua virilidade. Entretanto, isso é um aspecto. Né? O outro aspecto é: as mulheres estão morrendo, as pessoas trans estão morrendo, as mulheres estão sendo estupradas, as crianças brasileiras estão sendo estupradas. E aqui, gente, a gente precisa que tenha um passo a mais. Para além da reflexão individual, uma responsabilização coletiva dos homens para a redução desses índices. Então, assim, eu provoco os homens a questionarem os seus amigos, a refletirem entre si, a conversarem entre si, a não pactuarem mais com práticas de violência. Toda mulher conhece pelo menos uma outra mulher que foi vítima de algum tipo de violência baseada no gênero, seja uma cantada passando em frente a uma obra, seja uma tentativa de feminicídio. Agora, eu sei que pouquíssimos homens conhecem homens que são agressores. Essa conta não fecha, né? Essa conta não bate. Existe sim um pacto, aí aqui eu vou fazer um paralelo com o conceito criado pela Cida Bento, do pacto narcísico da branquitude. Existe um pacto narcísico da masculinidade. Né? Vocês fecham os olhos para as condutas de outros homens. Né? Aquele seu amigo que não paga pensão, aquele seu amigo que não vai visitar o filho, né? Aquele seu amigo que trai todas as companheiras, aquele seu amigo que trata as mulheres como um objeto, que fala com 37 mulheres ao mesmo tempo nos aplicativos, transparecendo para todas que está falando só com uma. Então, eu gostaria muito que os homens compreendessem a sua responsabilidade de modulação do comportamento de outros homens, porque isso, para mim, isso é uma necessidade, isso é uma realidade, e que também partam para ação, né? Cobrem, por exemplo, nos seus ambientes de trabalho, a presença de mulheres na liderança, que reivindiquem aos seus colegas de futebol que não compartilhem mais mensagens pornográficas, por exemplo, em grupos de WhatsApp. Né? Inclusive, eu gostaria de deixar aqui uma recomendação de um trabalho incrível de uma pesquisadora que se chama Valesca Zanello. A Valesca Zanello fez uma pesquisa durante 6 meses sobre grupos de WhatsApps masculinos. E assim, né, o que ela descobriu ali foi muito triste. Muita misoginia e muita homofobia. Né? Então, eu acredito que seja necessário que os homens rompam, né? Sejam livres desses estigmas, compreendam que a sua masculinidade não está definida pela sua orientação sexual, né? Que você dá um abraço em alguém, em um outro homem, não significa que você automaticamente se transformou num homem gay, que um menino brincar de boneca não significa nada além de um menino brincando de boneca e se formando num futuro bom cuidador de crianças. Eu acho que a gente tem muitas coisas para falar, para refletir sobre o papel de vocês, mas é assim, um papel de implicação, de responsabilização, de transformação e de promoção de mulheres. Por isso que eu gostei muito desse convite. Né? Vocês estão discutindo masculinidades com a presença de mulheres também. E por fim, eu acho que é muito importante, Rafa, que os homens conheçam da socialização feminina. Tudo isso que eu tô falando aqui, né? Eu sei que os meninos são criados para não chorarem, para serem violentos um com o outro, porque eu fui estudar. Eu vi documentários sobre masculinidades, eu leio livros sobre masculinidades, mas uma coisa que eu ainda não vejo muito, né, na participação masculina nesse debate é o aprofundamento da socialização feminina, de modo que seja possível que vocês compreendam o nosso agir, que vocês compreendam quais foram os signos identitários que são relevantes para a gente, como a família, como o amor,
né, para que vocês não tratem mais isso, por exemplo, com levianeidade. Então, eu gostaria de deixar aqui, para mim, os homens precisam estudar mais das mulheres, conhecerem mais as mulheres, seja com conversa, seja com filmes, vídeos, séries, não importam. Vai conhecer, tem que conhecer como as mulheres foram socializadas para evitar que no cotidiano, no dia a dia, vocês pratiquem uma série de microagressões com relação à nossa existência. Então fica aí a dica para vocês, gente, tem que estudar, tem que conhecer como as mulheres foram criadas e educadas, assim como a gente se dedica a compreender como os homens foram criados e educados. Por enquanto é isso, Rafa. Isabela, obrigado pela sua fala precisa e necessária, que ela demonstra todo o seu conhecimento, experiência e vivência com o tema, extremamente necessário, assim, toda a sua fala, né, e da questão que eu fiquei pensando no processo de responsabilização mesmo de nós homens. Nós temos que assumir as nossas responsabilidades. E quando você falou do desconforto, eu lembrei de uma frase do Túlio Custódio, que ele fala que o desconforto é o afeto da mudança. Então, que fiquemos desconfortáveis para que a gente possa fazer alguma transformação, né? E fiquei pensando também que nós homens estamos morrendo como mártires do machismo. Nós estamos levantando uma bandeira que violenta todas as pessoas, inclusive a nós, e sem perceber que somos protagonistas da violência. Então, esse papel de aliado é mais do que necessário. Mas, sem mais, eu vou passar a palavra para o Cláudio Serva. Cláudio Serva, um prazer ter você aqui com a gente. O Cláudio Serva aqui é comunicador, terapeuta bioenergético, pai da Malu, um apaixonado pelos processos de transformação humana. Passou um longo período trabalhando no mundo corporativo até romper com aquela realidade e partir em busca do seu propósito de vida. Especializou-se em sexualidade humana e fundou o Prazerele, uma iniciativa que tem como missão apoiar homens na desconstrução do machismo e na construção de masculinidades mais saudáveis através da sexualidade positiva, trazendo diferentes perspectivas, caminhos possíveis, acolhedores e prazerosos. Então, Cláudio, por favor, é com prazer que eu passo a palavra para você. Microfone, Cláudio, por favor. Acho que está mutado. Obrigado, querido. Ele me botou aqui. Era preciso mesmo, né? Porque eu tô até aqui sem ar, assim, o coração tá até acelerado aqui com essa fala da... Porra, a brincadeira, hein, Isa? Você precisa botar no repeat. Quer usar os 20 minutos meus aqui para repetir, que a Isabela falou, Rafa? Acho que ia ser melhor, hein, cara? A gente já ia sair ganhando dessa história. Assim, eu sou muito, né? Eu sou um homem, né, branco, então hétero, né, classe média, então assim eu reproduzo todo esse estereótipo, né, que está aí do agressor, né, do colonizador, do reprodutor dos machismos e tudo, né? E o que eu trago no Prazerele, no meu trabalho com o Prazerele, assim, é um compartilhar do que eu vivi, do que foi a vida para mim, do que eu aprendi, de como eu cresci. Então assim, eu cresci, tudo isso que a Isabela falou é isso mesmo, né? O homem não chora, é o lugar que você não pode se conectar com as suas emoções, você precisa ser viril, precisa ser pegador, precisa, né, dominar o sexo, mas ao mesmo tempo ninguém fala sobre sexo, né? Você precisa saber controlar suas emoções, mas ninguém fala sobre emoções. Então, assim, tudo você é jogado, né? Não estou aqui me vitimizando, mas assim, é um atropelar, né? Uma coisa assim, vamos aí, vamos indo aí. E a gente vai reproduzindo as construções machistas que estão aí, né? E muitas vezes sem saber. Eu vejo nos grupos de homens, os grupos de homens que eu fiz já presenciais e hoje mesmo no online, eu acabo atraindo um público que é homem branco, que é homem hétero, que é homem cis, que é homem, né? E o que eu vejo, assim, quando a gente começa a conversar sobre misoginia, sobre sociedade machista, sempre tem um ou dois que fala, pô, mas eu não sou machista, cara, eu não sou... Então, assim, não há consciência, né? É preciso reflexão, né? É por isso que é tão bacana ver, né, nos grupos reflexivos. Vai ter uma aula do professor Sérgio aí no último dia sobre grupos reflexivos de gênero, que eu inclusive conheci a Isa lá em 2018, no comecinho do Prazerele, a gente estava até lembrando aqui agora, ainda há pouco, né? Conheci a Isa lá, estava Pedrinho Figueiredo do Memo, assim, a galera que estava querendo entrar, né, o Fred Matos e tudo. E a gente vê como no gabinete da Gabriela Mansur,
os homens que participam, né, que cometeram violência de gênero e participam dos grupos reflexivos, pelo menos naquela comarca dela lá, a taxa de reincidência cai para quase zero, né? Quando os homens não participam desses grupos, é 60% ou 70% a taxa de reincidência da violência, seja naquele mesmo relacionamento ao qual ele foi acusado de violência, seja em outros relacionamentos. Ou seja, o cara é uma bomba atômica. Os homens são bombas relógio, né? E eu falo no trabalho do Prazerilho muito sobre o consumo de pornografia precoce hoje, porque eu acho que isso é um grande problema social. Porque com o advento do streaming, as crianças, eu falo crianças porque a pesquisa mostra que há 10 anos, 11 anos, as crianças estão consumindo já esse tipo de conteúdo, pela curiosidade, né? Mas o problema é que a princípio, algo assim divertido, né, e naturalizado, mas é um grande caminho para uma armadilha de um aprisionamento, tanto na própria sexualidade do homem, como na reprodução de violência, porque esses filmes todos são violentos, né, são super violentos fisicamente e verbalmente, e é uma fonte de reforço da objetificação das mulheres, principalmente, porque a pornografia mainstream ela é feita por homens e é feita para homens. Então, ali, a mulher ela é um pedaço de plástico, ela é um objeto, ela é uma coisa que o cara pega e depois joga fora. Isso vai criando, né, vai reforçando esse lugar do homem de achar que é isso, que ele é, né, que precisa ter o prazer, ele é que precisa estar... O homem não reconhece seus privilégios. Então, esse aqui é o que é a verdade. Então, aí eu via nos cursos presenciais, era legal, o online a gente perde um pouco isso, mas no presencial, quando tinha aquela roda, aquela conversa rolando, e aí os caras iam, né, cada um falando das suas histórias, você ia vendo como a reprodução desse machismo está ali nas famílias, né, em todas aquelas... Né, a violência na infância, a falta de uma referência de um homem maduro, de uma masculinidade que se apresente de uma forma que seja uma referência mesmo para esses meninos crescerem. Os caras não têm. E aí eles vão, eu vou problematizando o machismo e falando tudo sobre, e daqui a pouco eles vão entendendo que eles, cara, não sou machista porque eu não mato minha ex-namorada, mas eu faço um monte de machismo. Eu mexo com a secretária quando chego no trabalho, eu estou no grupinho do WhatsApp, sabe? Eu acho que eu tenho que ter o prazer. Então, assim, aí quando essa reflexão começa, é muito bacana. Então, por isso que eu acho muito legal o evento com, né, o tema masculinidades no plural, que isso ainda é uma novidade, vamos dizer assim, né? E que a gente foca muito originalmente esse S para ser inclusivo com outras masculinidades, principalmente na orientação sexual ou na questão da identidade de gênero, né? Porque são os homens trans, os homens gays, para incluir esses homens. Mas, para além de raça, né, e questões sociais, como homens negros, homens pobres, homens ricos, a própria masculinidade dos próprios homens héteros, por exemplo, que são diversas, né? Mas os homens cismam, porque o que norteia a nossa construção social é a heterocisnormatividade. Então, essa que é a caixinha do homem, né? Então, essa caixa do homem tem que ser viril, tem que ser dominante, tem que ser o provedor, tem que pegar todas, não pode se comportar X, não pode Y, não pode pegar uma caneca rosa. Então, toda essa caixa fixa, estreita, né, restritiva, né, suprime as possibilidades, né, de expressão da masculinidade. Que não é porque o cara, né, como o teu caso do Rafa, um cara que estava lá advogado da Marinha e de repente fala, mano, eu quero mexer com flores. Sabe? E o primeiro evento que você fez, a gente estava conversando, você compartilhou que as pessoas vinham, você é um homem hétero, eu conheço, né, Jéssica, sua companheira, inclusive, e as pessoas vinham falar com Jéssica, pô, mas aí, esse teu marido aí, não sei quem foi que fez? Foi teu meu marido. Esse teu marido aí, será? Fazendo florzinha. Então, sabe, cara, é uma imaturidade, é uma infantilidade que eu vejo nos homens, né? Que é o que eu digo, que a gente, de fato, parece que não vive num patriarcado, a gente vive num meninarcado. Porque, assim, é um bando de menino, de homem. Por quê? Porque amadurecer, né? Como é que foi a Milu lá, falou, a Ângela Milu, né? Ela, me corrija se eu estiver errado, que ela falou que as pessoas envelhecem, mas não amadurecem. Pedro falou aqui também sobre essa fala. Eu estava até escrevendo um texto sobre isso, porque, cara, isso para mim é a grande virada de chave dos homens, sabe? É sair desse papel de criança, infantil, e, cara, começar a assumir um papel de homem, de fato, assim, de amadurecer, e você vai ter que olhar para as coisas, sabe? Porque a gente vive numa sociedade, a gente fala muitas vezes de misoginia, as pessoas não sabem nem o que é isso, sabe? E eu falo, cara, você tem pelo no sovaco? Tenho. Mas tua companheira tem pelo no sovaco? Mas pelo no sovaco da minha mulher, acho que é esquisito. Misoginia, né?
Por que é tão falado lá o cara no futebol, o Neymar, sei lá, os caras lá fazendo gol, e a Marta lá, que já ganhou tantos campeonatos e ninguém fala dela, né? Então, assim, misoginia, esse ódio às mulheres, né? Então, a gente vive num sistema que, assim, ainda tem sistemas jurídicos no mundo que a mulher, o corpo da mulher não pertence a ela, né? Então, se ela for estuprada, foi a violação de propriedade de algum outro homem, do pai, do irmão, do marido, né? Então, vocês não têm direito nem ao próprio corpo. Então, assim, e eu vejo que quando os homens, né, vão criando essa consciência, a coisa começa a mudar. Então, a gente tem aí, qual é o papel do homem na equidade de gênero? A gente tem um grande trabalho aí, como a Isabela trouxe, várias coisas importantíssimas, né, que já foram faladas, de promover espaço para mulheres nas empresas, né, de abrir mão de privilégios, de tudo isso. Mas, assim, os homens têm um grande trabalho com eles próprios, com a masculinidade dele próprio para fazer, né? Essa desconstrução. Porque o que eu vejo muito assim, o cara, quando começa a perceber que ele é machista, de fato ele é machista, porque todos somos, porque vivemos em uma sociedade construída pelo machismo, a estrutura é machista, então todo mundo que está aqui, os homens principalmente, são machistas, e muitas mulheres reproduzem comportamentos machistas também. Então, assim, costumes, né, muito difíceis de você virar essas chaves. Mas é o começo, né? Quando isso começa, cara, é um caminho longo, porque os caras começam a ver, e aí assim, o cara fica meio deslocado, porque chega no almoço de domingo, na família, em casa, e ele fala, cara, aquela piadinha ele já não quer escutar mais, né? Aquela conversinha de canto de mesa, que fala, tu viu aquela mulher não sei o quê, parará, o cara já não quer, então ele fica meio deslocado, ele não sabe, então eu falo, calma, primeiro você tem que desconstruir tudo que foi construído errado aí, e começar depois uma reconstrução, porque você não sabe nem o que você quer da sua vida. Eu falo pela minha própria experiência, né? Eu, quando comecei a me conectar, falei, cara, mas peraí, mas o que eu gosto de fazer? Como é que eu gosto de fazer? Por que isso? Por que aquilo? Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso botar uma camisa rosa? Por que eu não posso botar um sapato amarelo? Sabe, isso vai influenciar na minha sexualidade, sabe? Então, assim, os homens têm umas dúvidas tão bobas, tão básicas, que, de fato, é necessário que os homens amadureçam e comecem a entender que se a gente tem uma sociedade que, por exemplo, a licença paterna são 5 dias, né, já tem iniciativas aí que prorrogam isso, empresas já engajadas nesse processo, né, dessa possibilidade, mas em sua maioria ainda é 5 dias para os homens e um tempo muito maior para as mulheres, ou seja, a própria sociedade já põe que o lugar do homem é o provedor, né, e da mulher é o cuidar. Então é como se o cuidar não fosse do homem. E isso é um aprendizado que a gente precisa ter, porque o cuidar é do humano, né? Então o homem entender que a paternidade é do pai, o pai é parte, né? A parentalidade, a criação de uma criança, ela é do pai e da mãe. Então hoje eu trabalho em casa, então, se eu posso ver Maria Luísa crescer e como é importante para ela a figura paterna, estar comigo, a gente conversar, como eu aprendo com ela, né, como eu revisito a minha criança interior e a partir daquilo ali eu falo, cara, mas você vê o quê? Os homens se degladiando e querendo ganhar um lugar, né, um cargo de chefia, e isso vai atropelando a outra sociedade competitiva, né? Então a gente precisa mudar também esse paradigma, né, social que a gente vive, de que eu preciso chegar na frente de todo mundo, né? E gerar mais empatia, porque quando o homem ele consegue conectar com o sofrimento de uma mulher, por exemplo, quando ele entende isso, né? Eu já ouvi no interior do Brasil, numa pesquisa, após uma palestra de uma mulher sobre equidade de gênero, né, sobre machismo, um homem velho chegar para ela e falar sinceramente, ele falou assim, pô, então quer dizer que eu não posso bater na mulher, né, nas mulheres eu não posso bater. E a pessoa falou, não pode. Ele falou, não, mas eu não posso bater nem na minha, né? Não posso bater. Ele não estava falando aquilo porque ele estava de brincadeira, ele estava caindo uma ficha de fato, né? Eu lembro na conversa lá, quando a gente fez a turma no Instituto Nous, né, Isabela? A gente estava lá e aí eles relataram um caso de um cara que perdeu a família, porque a mulher e a filha fugiram, foram embora, e quando ele chegou na lavanderia, tinha um martelo dentro do cesto de roupa suja. E aí ele falou, cara, minha família, minha mulher tinha um martelo aqui para se defender de mim, caso ele fosse, né? Agressivo, um agressor da filha ou dela própria, né? Eu ontem conversando com a moça que está limpando aqui em casa, ela falou, eu falei, seu marido, ela falou, olha, hoje está tudo bem, assim, mas
convivemos 20 anos com alcoolismo, um homem violento, assim, não violento agressivo, né, fisicamente, mas verbalmente, o que é uma agressão absurda. Então, assim, os casos são milhares, né? A Isa falou aí do estupro de crianças no Brasil, então essa prática que é geracional, né? E ninguém fala sobre isso, né? Então, assim, são mil lugares que os homens podem, né, estar presentes para estar junto nessa luta pela equidade de gênero, né? Porque a gente só está se mexendo porque as mulheres se mexeram, né? E aí os caras falam, porque a mulher é feminista, é feminazi. Cara, você acha que as mulheres iam conseguir o que elas conseguiram, espaço, né? A tentativa de ter equidade, se fosse, poxa, aí dá para eu conseguir aí um lugar na presidência, sabe? Isso você não conquista assim. Você tem que são mulheres tipo isso aqui, assim, tem que bater no peito e falar, mano, eu vou para dentro, porque se eu não for para dentro, vocês não vão abrir espaço, né? Você tem lugares aí no Congresso que não tem nem banheiro feminino, até pouco tempo não tinha, né? Então, assim, e os homens não estão nem aí, não estão nem percebendo essas necessidades, né? Então, quando a gente fala de equidade de gênero, né, equidade humana, porque tem muitas empresas falando de diversidade, mas assim não tem inclusão. Então você contrata uma pessoa, né, o cega, um deficiente, ou surda, mas você não tem equipamentos para aquela pessoa poder trabalhar na empresa. Ou seja, então a gente precisa caminhar muito. E o que eu entendo assim dos homens, e o que eu vejo, eu fico muito feliz, é quando eu vejo assim a ficha caiu. Porque ali começa uma transformação de comportamento, né? E a gente entende que o quê? Que para a gente ter uma mudança, criar uma nova cultura, a gente precisa mudar essa cultura no agora. Então, se você ainda tem os homens reproduzindo o machismo no agora, né? A gente saiu de São Paulo, eu estou agora morando aqui em Santa Catarina, na cidadezinha aqui em Garopaba. Eu vi como aqui, cara, sabe, é muito mais forte o machismo. Eu já conheci aqui 3 ou 4 situações assim de mulheres que não têm a carteira de motorista, de habilitação, porque o marido é o homem que tem a carteira. Mulheres que têm, por exemplo, não têm conta no banco, ou tem conta no banco, mas o cartão fica com o marido. Então, assim, eu estou vendo isso aqui e elas estão achando que está tudo bem, ou seja, a coisa ainda está tão arraigada, a transformação é muito longa, né? Muito longa. Então, a gente precisa mudar a cultura desses homens. E eu achei interessante que eu estava outro dia numa loja, né? Fui comprar um parafuso aqui, sei lá, e aí o cara, nunca vi na vida, já soltou uma piadinha, não sei se foi da sogra ou da mulher, uma coisa assim, né? E eu respirei fundo assim e falei, mano, olha, eu não acho isso, não acho que seja assim, mas será? Eu falei, mas essa sogra... Aí eu tentei, né, dar uma contornada naquilo, mas fiquei pensando, cara, mas que preguiça, né? E comentei com a minha companheira, com a Mari, né? E ela falou, bem, mas vocês não podem ter preguiça, não. Foi uma coisa que não dá, é para vocês terem preguiça. Tipo assim, não dá. Então, se você está na mesa do bar, se você está no grupinho do WhatsApp, se você está no balcão comprando e você ouviu, falou, porque é isso que começa a transformação, né? Eu fiz isso nos meus grupos de WhatsApp. Hoje eu não consumo pornografia, mas assim, pessoas que eu gostava, amigos, eu trouxe a reflexão. Eu falei, cara, mas não, vocês estão vendo esse filme aí, por que você gostaria de fazer isso com a sua esposa? Se você tem uma filha, o que você acha se, né, a sua filha soubesse desse conteúdo, ou se acontecesse com uma amiga dela? Aí os caras começaram a pensar e ficou aquele desconforto. É isso que a Isa falou, o desconforto. A gente tem que ter, para mudar, você vai ter que ter o desconforto, né? E você tem que estar seguro de si, tranquilo com a tua masculinidade, tranquilo com o teu lugar de escolha, porque essa transformação ela vai passar e você vai precisar, e você vai ser um grande agente de transformação, seja isso na broderagem saudável, né, seja numa conversa em que... Porque é isso, né? Eu estou numa festa e o cara nunca me viu, vem falar comigo, pô, é cheio de mulher aqui, né, cara? Eu falo, mano, tu não tem outra coisa para reparar? A música... Você conversou com alguém, você conseguiu interagir com a inteligência das pessoas, ou vai ficar só nesse estereótipo objetificado dos corpos, né? Então, assim, a gente tem muita coisa para desconstruir, né? Seja esse lugar dos homens respeitarem as mulheres nos ambientes também profissionais, porque não tem esse respeito, né? Quando a mulher... É muito difícil uma mulher que tem papéis, né? Cargos, empresas e tudo, tem que lutar, matar um leão por dia para conseguir existir, e muitas vezes precisa, às vezes, reproduzir comportamentos machistas para que possa ter um lugar na mesa, né? Eu falo, então, assim, é uma luta grande, mas, assim, o que eu vejo necessidade, né, e por isso que eu continuo esse trabalho, é porque a gente precisa de ter massa crítica,
A gente já tem homens abrindo a cabeça, né? Eu, por exemplo, meu exemplo, eu sou um cara que hoje sigo em desconstrução. E os meus comportamentos machistas, meus pensamentos machistas, assim como meus pensamentos racistas, eles estão aqui dentro, enraizados, cara. Eles criaram um impacto no meu psiquismo. Então, o que eu preciso hoje é o quê? É ter sempre um filtro. E a todo dia, a toda hora, quando eu vejo uma mulher, eu falo, filtro. Eu vejo uma situação, eu fico botando um filtro, porque reproduzir os comportamentos machistas é muito fácil. E é um lugar que ninguém te reprime, ninguém te chateia. Você faz uma piadinha horrorosa na mesa do domingo do almoço e os tios riem. Então, assim, a gente precisa, principalmente os homens que estão acordando, que estão olhando, a gente precisa criar uma nova cultura. Então, a gente precisa reconhecer os nossos privilégios, abrir mão de privilégios, né? Fomentar o espaço para pessoas, para mulheres, né? para minorias, e para a gente criar uma nova cultura, né? Só para finalizar, eu escutei de um homem assim, ele é urologista, aí foi a criança lá e abaixou a roupinha para examinar a criança, e aí o pai estava no consultório, soltou essa. Fala para o doutor aí, filho, de quem é o piu-piu? De quem é? Aí o menininho, das meninas. Menino com 3 anos de idade. E aí o cara falou, ô pai, tá um pouco cedo para essa conversa com a criança, né? Então, assim, eu não posso afirmar que nessa família a reprodução machista vai estar ali enraizada e vai continuar. Mas se esse pai ganha consciência e muda esse pensamento e começa a entender uma outra forma sobre essa perspectiva, ele começa a orientar o filho de uma outra maneira. Ele começa a criar uma nova cultura. E aí a gente consegue, geracionalmente, mudar um ambiente que ainda é muito tóxico e ainda é dominado pelos homens, né? Com leis feitas pelos homens, para os homens. Então, assim, a gente tem um trabalho muito grande para fazer. E parabéns, Rafa, parabéns, Isa, a todos que estão aqui. Espero ter contribuído aí com a minha fala. Vamos às perguntas. Obrigado, Cláudio. É um prazer te ouvir sempre. Eu acho que é exatamente isso, né? Trazer essa consciência e responsabilização, principalmente nós que estamos nesses marcadores, né? Homem cis, branco, hétero, de classe social privilegiada, e usar da nossa passabilidade nos lugares para a gente comunicar sempre, né? E trazer essa, como você falou, né? Abrir mão dos privilégios, enfim, e usar deles, né? Em prol de toda a sociedade, né? Em prol de todas as pessoas, né? Principalmente das pessoas que estão sendo subjugadas, marginalizadas e etc. Então, e uma coisa fundamental que você falou é desnaturalizar esses comportamentos machistas, né? Não entender como natural e trazer a consciência em relação a eles, né? A gente está cheio de comentários aqui, de perguntas, muitas pessoas elogiando as falas, a Jussara falou, Isabela, grata pelo que aprendi com você hoje, excelente reflexão, muito boa reflexão. Aí a Ana Carolina traz um dado de que misoginia cibernética é crime de competência da Polícia Federal, em falas fantásticas, parabéns, excelente. A primeira pergunta que chegou, ela foi direcionada à Isa, mas fique à vontade também, Cláudio, caso queira comentar. A primeira pergunta foi, esse tipo de determinação jurídica que defende a honra está a serviço da manutenção do poder e privilégio normativo advindo de uma masculinidade tóxica e hegemônica? Referente à sua fala, e foi feita pelo Duda Moreno, um amigo incrível, um cara que eu admiro muito. Ah, que legal. Duda, obrigada pela pergunta e sem dúvida, né, essa tese é legal de contar. Na lei brasileira, né, no Código Penal, no Código de Processo Penal, nunca esteve escrito que legítima defesa da honra existia e muito mais que ela era uma excludente de ilicitude, né? Ou seja, que ela tiraria a cara ilícita daquela conduta, de matar alguém, por exemplo. Então, ela é uma invenção, né? Ela foi criada, ela foi defendida aí, porque a gente tem, né, no sistema de defesa do tribunal do júri a ampla defesa, né? Ou seja, você pode usar teses jurídicas e extrajurídicas para defesa. É um grande teatro também de narrativas, né? O tribunal do júri. E eu estou falando teatro não sem nenhuma carga pejorativa, tá? Teatro, jogo, tem vários estudos sobre isso, inclusive da professora Ana Lúcia Pastore, da FEFELESH, aqui da USP, que estudou no seu doutorado o Tribunal do Júri. Então, sem dúvida, essa é uma tese que tem esse fundamento, né, e que
que corrobora algumas ideias muito tortas, né? Primeiro, de que as mulheres são propriedade dos homens, né? Ou seja, elas não podem se comportar de acordo com o seu próprio desejo, mesmo que aquele comportamento cause dor, cause angústia, né? Uma traição não é agradável, uma mentira não é agradável para nenhuma parte envolvida, né? A parte que está sendo enganada, mas é uma tristeza temporária. Né? É uma coisa que você faz parte da vida. A gente está lidando com pessoas, nós vamos ser alegrados e frustrados constantemente. Então, sem dúvida alguma, a gente vê então esse reforço do estereótipo de propriedade, a gente vê uma desresponsabilização dos homens a respeito da sua própria conduta. Eu matei porque ela fez alguma coisa, né? Ou seja, eu mesmo que cometi o ato, que escolhi apertar aquele gatilho, eu não tenho responsabilidade alguma, não poderia ter agido de maneira diferente naquela situação, o que é uma falácia, né? O que é uma mentira, porque vamos combinar, gente, quem que foi historicamente morta, estuprada, alijada do mercado de trabalho, alijada do Estado de Direito Social? Gente, as mulheres não podiam abrir conta em banco sem autorização do pai ou do marido, a gente não podia se divorciar, a gente não podia jogar futebol profissionalmente, a gente não podia fazer uma... Não podia, proibição legal, né? E assim, a gente tá matando vocês para reivindicar a nossa posição, né? Talvez, acho que assim, essa é uma fala não é inédita nem original minha, mas o que nós poderíamos estar atrás de vingança, e a gente está atrás apenas de equidade, né? Não sei se tem um dado que eu gosto muito, que saiu, foi no ano passado, que mostra o DNA brasileiro. Foi levantado o genoma brasileiro e tudo mais. E aí, o que revelou esse dado? A maior parte do DNA por parte das mulheres, né, por parte da materna, ela é misturada. A gente tem de mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres europeias, e a maior parte do DNA masculino é europeu. 76% de um homem branco europeu. O que isso mostra? Que o Brasil é um país assentado no estupro de mulheres negras e mulheres indígenas, né? Então, assim, quando a gente tem que ter uma perspectiva crítica histórica, né? A gente tem que revisitar a nossa própria história social também, para compreender como e por que a gente está onde a gente está. E, gente, é verdade que falar sobre isso que a gente está falando gera angústia. Porque que acontece? As pessoas, elas estão... Quando elas não se dão conta, quando um homem pode se dar conta que, eventualmente, ele cometeu um estupro, sem nem saber que era um estupro, acho que o Cláudio até pode falar disso até muito melhor que eu, deve dar um bug, né? Deve bater uma sensação de desencaixe tão profunda que é melhor eu nem olhar para isso, é melhor eu fazer o quê? Eu negar. Mas, gente, 2021, a gente sabe muito bem para onde o negacionismo pode levar a um lugar, né? Isso aí. Essa coisa da consciência é muito forte. Eu já vi vários casos de homens quando o cara faz assim de repente. Cara, então eu fiz aquilo, cara, então aquilo foi isso, então aquilo. Aí o cara começa a querer se culpar, se matar. Eu falo, não, mano, peraí, agora vai tentar atrás de reparar esse dano que você causou, né? E principalmente vai ganhar a consciência para não causá-lo novamente, né? Vai tentar reparar o que você fez, mas também se você congelar, né, e se excluir, entrar em depressão, não é o melhor. Claro que talvez não é uma escolha, mas é isso, é a consciência, né? O ganho de consciência, a reflexão, gerar empatia, são caminhos necessários aí. Nossa, muito bom. Tem vários comentários aqui no chat do YouTube e vieram até duas perguntas meio semelhantes, assim, que eu vou fazer um mix. Uma que foi do Dr. Ricardo, que é membro da comissão aqui também, juiz federal, e do Leonardo Ribeiro, que fala sobre a questão de aprendizagem de crítica relacionada a gênero. E o Dr. Ricardo fala também como a gente pode pensar numa educação para filhas e filhos que leve essa desconstrução do machismo em pauta, né? Que ela observe esse tema. Aí, por favor, qualquer um de vocês quiser falar. Vai fundo. Ó, eu vou falar de uma perspectiva de política pública, tá? Porque eu não sou mãe, então depois acho que o Cláudio pode contar da experiência aí de parentalidade. Bom, gente, respondendo, acho que todo mundo deve ter visto, acompanhado nos últimos anos, houve uma perseguição, né? Uma perseguição política e judicial
a debates e discussões de gênero em escolas, né? O que se chamou de ideologia de gênero. É um conceito esvaziado de sentido, porque ele não se corresponde a nada, né? Não existe essa história de ideologia de gênero, a gente está falando de gênero apenas. Né? Quando você põe essa expressão junto à ideologia de gênero, você está necessariamente dando um tom pejorativo para o debate a respeito de gênero. Então, uma coisa que eu tenho falado bastante para quem tem filhos em escolas particulares, cobre, bate na porta lá da escola do seu filho, da sua filha, sua relação é de consumo, uma escola particular, né? Uma relação regulada pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, você pode bater lá na porta e falar, olha, o seu serviço está insuficiente para mim, porque você não está conversando com o meu filho, com a minha filha, sobre gênero. Você não está conversando com o meu filho, com a minha filha, sobre raça. Você não está conversando com o meu filho, com a minha filha, sobre outros assuntos que são socialmente muito relevantes, né? Eu acredito, gente, gênero, raça, sexualidade são 3 aspectos da identidade que atravessam toda a organização social. Hoje, para mim, não tem como analisar uma situação, por exemplo, sem olhar para esses marcadores. Eu não vejo mais uma discussão, por exemplo, entre uma mulher negra e uma mulher branca, da mesma forma como eu vejo uma discussão entre uma mulher branca e outra mulher branca. Existe uma dinâmica de poder, né, entre uma mulher branca e uma mulher negra racista. Então, não dá para eu olhar isso com um olhar neutro. Né? Então, portanto, eu acho que esses são traços que atravessam toda a organização social e tem que, portanto, pautar todas as nossas ações e condutas. Né? Não dá para eu ter regras, normas, leis, políticas, o que quer que seja, sem encarar esses marcadores. Né, sem encarar quem é o cliente final de uma política pública, por exemplo. E quando a gente está falando de escola particular, acho que tem uma reivindicação ali na esfera privada mesmo, pautando-se pela relação de consumo. E quando a gente está falando de escolas públicas, né, aí, gente, a gente tem que melhorar esse Congresso Nacional. Né? A gente tem que melhorar o Congresso Nacional, a gente tem que melhorar as Assembleias Legislativas e as câmaras municipais, que fazem ali uma regulamentação né, dos planos de educação, de modo que a gente não tenha mais um impedimento de falar sobre isso, de falar sobre gênero. E se tem tanta perseguição, gente, política, institucional sobre esse assunto, é porque se sabe que conversas transformam, que educação transforma, e tem muita gente não interessada na transformação. Né? E eu quero acreditar que as pessoas interessadas na transformação são em maior número, são mais bem dispostas, embora canse, embora a gente possa ficar desgastado. Ninguém aqui é robô, ninguém é super-humano, todo mundo é gente, tem medo, insegurança, dor de cabeça, preguiça, todo mundo é humano. Por isso que é importante que a gente tenha sempre mais gente, né, do lado dessas pautas, né, do lado dessa pauta mais progressista, e que não fica delimitada a um campo político. Para mim, isso é uma pauta humana, né? A gente está falando de direitos humanos aqui, mas acho que é mais ou menos por aí, tá? Então, acho que é isso, melhorar que a gente vota, reivindicar políticas públicas educacionais melhores e na relação de consumo ali com escolas privadas, cobrar. Várias escolas de São Paulo, por exemplo, no ano passado, da cidade de São Paulo, né, colégios de elite, no bojo do Black Lives Matter, depois do caso do Beto Freitas aqui no Carrefour, criaram comissões antirracistas, estão aumentando a contratação de professores e professoras negras, estão aumentando o ingresso de alunos e alunas negras. Então, dá para melhorar e rápido, e tem que ser rápido, gente. Quem sofre tem urgência. A gente não pode mais esperar. Perfeito, Isa arrasando. Isso aí é na educação, né, cara? Normalizar para as crianças, normatizar, por exemplo, Malu tem uma bonequinha que é negra, entendeu? Se tiver uma bonequinha trans ou o que seja, assim, outro dia ela pegou um cavalinho e falou, a cavalinha que ela conhece aqui, que é uma éguinha, né? Ela pegou o cavalo, tinha um pênis lá do cavalo, né, de plástico, assim. E ela falou, a vulva dele. Não, o pênis dela, ela falou. Eu falei, deixa, mano, deixa ela criança, não tem nada que ficar agora se preocupando com isso, entendeu? É pênis dela, pênis dele, vulva dela, vulva dele, tá tudo certo, né? Então a gente levar essa tentativa de segurar essa caixinha fechada, né? E o que a gente vê nessas famílias brasileiras, né? Certinhas, né? Tudo encaixadinho, menino bonitinho de gravatinha, filhinha de rosinha, né? A construção de gênero baseada na binaridade, né? Do azul e do rosa, né? Como se fosse só isso. Um monte de angústias, um monte de depressão, um monte de violência, um monte de agressividade, um monte de estupro, um monte de machismo reproduzido e um monte de famílias LGBTs ou trans, um monte de amor, um monte de compreensão, um monte de... Então, assim, deixem as pessoas ser felizes e viverem como elas quiserem.
né? Porque isso aí já não dá mais para ficar. Agora, é claro, na política pública, nas escolas, a gente precisa fazer um movimento disso, né? De que, cara, na minha escola aqui não tem professor negro, não tem. Como é que é isso? Então, assim, a gente fomentar. Aqui onde eu estou, em Garopaba, Santa Catarina, é um lugar que quase você não vê pessoas negras aqui, né? Então, assim, a gente está já se organizando para ter um movimento de, cara, cadê essas pessoas, onde é que estão, né? Como é que a gente... É isso, é você fazendo o seu microcosmo e isso vai gerar um impacto, né, cada vez maior. A gente precisa normalizar essas conversas. Eu queria deixar uma recomendação, também ainda nesse foco da educação de crianças. Tem um livro incrível que se chama Para Educar Crianças Feministas, da Chimamanda, uma autora, Chimamanda de Angola, acho que é da Lagos, é Nigéria, né? Se eu não me engano, se eu não estou falando uma bobagem aqui. Radicada também nos Estados Unidos, e ela escreveu um livro curtinho, gente, é um pocketbook, assim, pequenininho, que você lê numa sentada. Uma amiga dela fez a mesma pergunta que vocês fizeram pra gente, como é que eu posso criar uma criança com outras perspectivas? E aí ela fez uma carta para essa amiga, que acabou se transformando nesse livro, além de ter... Então é muito bonita a história, muito sensível, muito íntima, né, a criação desse material. E é muito legal, porque dá várias recomendações e dicas. E eu acho que, assim, gente, deixa as pessoas serem, né? Deixa as pessoas... Acho que dos grandes desafios da criação de crianças, eu imagino, como eu disse, não sou mãe, mas tenho muitas mães em volta, é amar aquela criança independentemente dela parecer com você, né? Independentemente dela ser o seu espelho, né? Dela fazer coisas que você não necessariamente gosta. Coisas, tô falando qualquer coisa, né? Gosta de, sei lá, Star Wars, você odeia. Não tô falando de coisas graves, não. Né? Não tô falando, criança gosta de esfaquear animais, não é isso, né? Mas, então, acho que deixar as pessoas serem quem elas são, né, é um grande desafio. Conviver com a diferença é um dos nossos grandes desafios. Aceitar que a diferença existe é um desafio, né? Mas quando a gente começa a colocar isso em palavras, parece que vai ficando mais fácil também. Poxa, por que é tão difícil conviver com a diferença? Né? Por que é tão difícil? Mas é isso, né? Acho que assim, eduquem os seus meninos para não violentarem meninas e eduquem as suas meninas para se defenderem. Né? A gente não está aqui para agradar, a gente não nasceu para agradar o olhar masculino, para sermos dóceis, para sermos delicadas. A gente nasceu para viver, né? Toda a nossa potencialidade humana. E aí, se a sua filha quer tudo da princesa, vestir rosa, deixa ela também. Não tem problema, né? Ninguém está aqui para dizer o que a criança pode ou não pode fazer. As crianças, na verdade, elas têm que poder fazer tudo, claro, com segurança, né? Considerando as suas faixas etárias, etc. Mas se seu filho quer brincar de boneca, sabe qual que é o risco que você corre? Que ele seja um bom pai. Você não quer isso? Você não quer que seu filho seja responsável pela criança que um dia ele pode colocar no mundo? Né? E a sua filha, se ela brincar de boneca, se ela brincar de subir em árvore, se ela brincar de bola, ela vai desenvolver agilidade, né? Consciência corporal, segurança, coragem. Né? Então, também são valores que a gente tem que desejar para todas as crianças e para todos os adultos. E eu acho que a gente está vendo, Rafa e Cláudio, uma mudança em produção de conteúdos culturais. Eu gosto muito de acompanhar os conteúdos de adolescente, dos streamings, né? Netflix e tudo mais. E dois ou três últimos que eu vi desses conteúdos adolescentes tinham relacionamentos lésbicos entre adolescentes. E, gente, não era uma questão. Não era assim, nossa, a família não aceitava. Não, era assim, minha filha é lésbica, ela namora essa menina. E aí, da mesma maneira que se trata o romance adolescente nesses filmes, né? Aquela coisa adolescente, mas naturalizada. Eu acho que a gente tem que também contar muito com a indústria cultural nessa hora. Né? O alcance de uma novela, o alcance de uma série de TV. Já chega a construção da princesa lá do amor romântico, né? Da Cinderela. Exato. Chega disso e, cara, naturalizar aquilo que sempre foi desnaturalizado, né? Como, por exemplo, uma relação lésbica, né? Entre adolescentes, não tem mais aquele casalzinho, só o rei e a rainha do baile, né? Agora tem... A do Netflix é fantástico, né? Com representatividade de raça, de gênero, então, assim, é muito bom. E hoje a gente tem também já hoje livros para criancinhas mesmo, novas, 2 anos, 3 anos, já livros com personagens negros, né? Com pessoas
e sobre educação sexual também, então procurar esses conteúdos é fantástico. E eu queria só trazer uma coisa que me assentou aqui, quando a Isa falou do como educar uma criança feminista, para os homens, né, talvez quem esteja aqui já tenha essa reflexão, mas eu vejo muitos homens da velha guarda, principalmente, que acham que feminismo é o machismo das mulheres, e fazem essa confusão. Então é uma coisa bem básica, mas só entender que, né, criar uma criança feminista, uma criança que quer igualdade, uma criança que quer ter o direito de existir no mundo com sua liberdade. O machismo não, o machismo é o sexismo, né? O homem se sobrepondo à mulher, aí a questão do homem branco, tudo isso. Então entender essa pequena diferença também tira um pouco aí né, uma visão distorcida do feminismo e de uma pessoa feminista. Nossa, muito bom. Caramba. E na fala de vocês, assim, eu observo sempre a palavra disposição, tá disposto, e eu ouvi recentemente que disposição é um músculo que precisa ser exercitado a todo momento. Então a gente tem que estar disposto para conseguir, sabe, trazer as reflexões, trazer a consciência, seja na educação, seja no exemplo, seja, sabe, na intervenção, quando estivermos presentes, assistindo um ato violento de qualquer forma, tal, e assim, baseado sempre na política do cuidado e na ética do afeto. E a gente está chegando aqui no final, a gente teve várias perguntas, vários elogios, infelizmente nosso tempo é curto, mas é bom que as perguntas surjam, né? Que eu acho que um evento ele é produtivo quando a gente sai com mais perguntas do que respostas. Então, assim, que a gente sai reflexivo e com a vontade de procurar, né, todas as referências que foram dadas pela Isa, pelo Cláudio, por todas as pessoas que participaram do chat. Então, eu vou abrir para as considerações finais, assim, que você, Isa, que você, Cláudio, queiram fazer, para que depois eu possa fazer o encerramento. Tá certo. Eu acho que nesse momento não tenho considerações a não ser agradecer e deixar também para vocês, gente, as minhas redes sociais. Isa Delmonte é o nome, é o sobrenome. Conversa também, né, em outros canais. Eu receber contato. Eu estou super à disposição. Quem quiser, podem me procurar lá, que a gente pode conversar. Muito obrigada novamente. Eu fico realmente exultante de saber que uma instituição do sistema de justiça tem essa reflexão, tem pessoas dispostas. A gente sabe que as coisas acontecem em instituições por causa das pessoas que estão nas instituições. Então, esse debate não estaria acontecendo se não fosse você, a doutora Terezinha, e outros membros e membras da Comissão de Equidade de Gênero e da Escola de Magistratura. Então, fico aqui meu reconhecimento como cidadã, como operadora do direito, do passo e do trabalho que vocês fazem. Cláudio, eu adoro o que você faz há muito tempo, você sabe disso. Aliás, quem nunca viu, gente, o Cláudio tem um vídeo com a Jut Jut, viu? Aquela youtuber super bom. Fico aqui a minha recomendação, Tiete. Muito obrigada e desejo também muito sucesso para você, para Prazerele, para sua família e que a gente continue sempre trocando. Muito obrigado, Isa. Fico muito feliz, muito honrado de estar participando desse evento tão selecionado e de parabenizar, Rafa, você, um cara branco, né, cis, hétero, tal, tá aí na instituição e agitando, né, organizando para que isso aconteça, esse debate aconteça. Eu espero que os homens que estejam aqui nos assistindo tenham saído um pouco aí incomodados, porque isso aqui acho que é o bom para fazer a transformação. Deixar também aqui o meu canal do @prazerele no Instagram. Inclusive, amanhã à noite vai ter uma aula grátis chamada Transformando Masculinidades. A gente vai falar um pouco da construção, né, social, de machismo. Vamos falar também de sexualidade, que é um lugar onde os homens derrapam muito, né? E a minha última fala assim seria, cara, nós somos exemplos para os nossos filhos e para os outros, principalmente para os nossos filhos. Eu vejo a minha filha, às vezes uma coisinha que eu falo, um palavrão que eu falo, ela repete. Então, assim, exemplo, exemplo e exemplo. Então, faz aí uma varredura interna, vê teus comportamentos, revê teus comportamentos, porque nós somos os agentes de criação de uma nova cultura que vai estar aí ajudando, colaborando para a transformação social e salvando muitas vidas.
Eu agradeço muito o prazer, a honra e o privilégio de estar com você, Isa, com você, Cláudio, por terem topado o convite. Agradeço a EMAG, agradeço a comissão, agradeço a todas as pessoas que participaram do chat, mandando comentários, elogios. Peço perdão por não reproduzir todas as interações no chat. Agradeço também, em especial, ao professor Fábio Mariano, que está no chat fazendo comentários, é o professor do curso da PUC de Masculinidades Contemporâneas e Estado e o Corpo, com quem eu aprendo muito sempre em todas as trocas. Então, e eu faço também o convite para amanhã, que é o nosso último dia de evento, com o tema Grupos Reflexivos de Gênero, com as pessoas palestrantes Isabela Venturosa, que é antropóloga, e o professor universitário Sérgio Barbosa, que inclusive também nos brindou com comentários no chat, e a quem eu agradeço muito também. Então, e a mediação amanhã será feita pelo juiz federal substituto, Dr. Ricardo Mendonça Cardoso, que também é membro aqui da nossa Comissão de Equidade. Agradeço muito a todas as pessoas presentes, e é isso.